Fala galera inscrita em nosso canal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos, a paz de Jesus, o amor de Bahia seja no seu coração, seja muito bem-vindo nessa noite de hoje ao Kairos Podcast, nesse bate-papo, nessa conversa, a qual nós preparamos com muito carinho para você. Logo após esse mês aí do grande aniversário do Kairos e 1 ano de podcast, nós trouxemos também o Rufino aqui conosco nessa noite de hoje. Quero já dar as boas-vindas ao nosso irmão. Obrigado, meu irmão. Rufino. Tamo junto. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Deu certo, né? Finalmente. É verdade, depois de quase uns 10 meses, 1 ano nessa conversa, mas encaixou aí a agenda. Deus abençoe, muito obrigado. Quero convidar você aí de casa a ficar conosco até o final nessa conversa, esse bate-papo, que Deus tem o melhor para você nessa conversa, através da palavra de Deus, através de oração, tudo aquilo que Deus nos coloca, nos capacita aqui nessa noite de hoje. Quando você ir lá no Instagram, nos seguir, curtir, compartilhar no canal do YouTube também, comentar lá, mande suas perguntas para que a gente possa cada vez mais interagir aqui e junto evangelizarmos. Amém? Amém. Muito obrigado mais uma vez e vamos lá. O povo quer saber um pouco da sua história, de vida, do seu testemunho. Vamos lá. Eu tenho 42 anos, eu acabei de fazer 42 anos agora. Para quem está assistindo anos depois, né? Nós estamos em 2025 e nasci de um casal que veio do interior de Minas Gerais, na década de 70 ainda. Eu nasci na década de 80, mas vieram na década de 70 tentar a vida em São Paulo. Vieram da roça, vieram de uma condição mais pobre e foram para um bairro da Zona Sul de São Paulo chamado Grajaú. E esse bairro do Grajaú, na época, tinha uma região de favela e ali, então, eles se instalaram, ali eu nasci. Meus pais conseguiram um apartamento num outro bairro da Zona Sul de São Paulo, chamado Capão Redondo, que é o bairro dos Racionais MCs, aquela coisa toda. Ali eu cresci, dali eu fui para o Parque P, no Campo Limpo, que é do lado, é um bairro ali do lado. E aí, durante esse primeiro momento da minha vida, eu, dentro dessas condições socioeconômicas mais limitadas e tudo isso, fui crescendo com uma certa revolta em relação à sociedade na qual eu estava, vendo essas desigualdades, vendo a falta de infraestrutura do bairro onde eu morava. Tudo isso foi me marcando muito, me marcando bastante. E foi aí que eu comecei a escutar rap. Foi do rap que eu fui para o movimento do skate. E dentro do skate eu conheci o movimento punk. Então foi essa trajetória. E dentro do movimento punk eu comecei a escutar bandas de punk rock. E aqueles sons começaram a me deixar muito seduzido assim, pela energia da música, pelo protesto que a música tinha. Sim. E dentro do movimento punk eu aprendi a tocar guitarra, baixo, bateria, montei uma primeira banda de punk rock e dentro desse processo eu comecei a estudar os teóricos, filósofos, pensadores anarquistas. Kropotkin, Bakunin, Proudhon, George Woodcock, Sebastian Faure, e fui entrando nesse universo do protesto, da revolução e tudo isso. Então, dentro desse momento é que eu começo ali na minha adolescência a essa revolta. E essa revolta contra Deus, contra o mundo, contra tudo e todos nesse instante da minha vida. Sim, diante da realidade que você vivia ali também. Exato. Não faltava alimento muitas vezes, ou não sei. Não, assim, chegou a faltar alimento, não. Né? A gente tinha uma vida bem limitada, mas não de faltar assim e tal, não. E você convivendo com... Naquela época já tinha o crime, igual você falou, Capão Redondo mesmo, drogadição, tudo isso. Sim. E como que ficava, né, os convites, as conversas para poder ir em festa, algo assim? Dentro do movimento punk você tem várias posturas frente a coisas como álcool, drogas e assim por diante, né? Dentro do movimento existe um grupo que não usa droga, por uma questão também de achar que a droga é um controle mental, por exemplo. Então, quem olha o punk de fora acha que todo mundo usa droga, ou todo mundo bebe. Não. Inclusive, dentro do movimento punk, nasce um movimento chamado Straight Edge,
Ele nasce nos Estados Unidos com jovens também que tinham essa revolta anarquista e tal, mas que não usam drogas nem bebem álcool, por exemplo. É muito louco, né? Então... São coisas bem diferentes. Então havia gente que tinha e vivia a experiência das drogas, né? Tinham outros que não. Tinham uns que viviam a experiência da bebida, tinha outros que não. E tinha outros que mais ou menos flutuavam um pouco assim. Sim. Então o movimento punk, ele é bem diverso, na verdade, né? Assim como também, do ponto de vista ideológico, tem aqueles que são punks pela musicalidade, pela roupa, mas não são, do ponto de vista político, anarquistas, Sim. por exemplo, né? Então eu estava mais alinhado aí com a galera que gostava de música e indo para o anarquismo. Sim. Né? Então essa ideia de uma militância de revolução, essa coisa, eu tinha comigo que era um princípio importante, sabe? Sim. E fui vivendo assim. Então, dentro do punk, eu convivi com bastante violência também, porque tem essa questão de um que não vai com a cara de um outro. Sim. Os skinheads, por exemplo, dependendo do tipo de skinhead também, que é muito diverso. Na época tinha os clubbers, que era uma treta que existia. O clubber era um cara que gostava de música eletrônica, por exemplo. Era uma tribo que existia, né? Na minha época de juventude, era muito comum tribos assim. Então, tinha briga e tal. E por estar na periferia de São Paulo, aí a gente tem sempre o convite e amizades também com pessoas que acabam achando que a criminalidade fosse um caminho, né? Sim. Então, eu vivi com pessoas que depois se tornaram criminosos assim e tal. E aí os detalhes são meio complicados da gente dizer, porque sim, imagina. tudo gera nome, né? Sim, e tal, mas... Trazendo assim pro lado assim, cristão, da religião, você tem alguma referência, algo assim que você lembra, os seus pais, sua mãe mesmo, mostrando o caminho? Então, minha mãe era católica, continua sendo até hoje, mas naquele momento um catolicismo mais cultural, de linhagem familiar, como boa parte também, né? Batizado, primeira comunhão, crisma, matrimônio e tal. Minha mãe vivia isso. E ela ia às missas aos domingos, e quando eu era criança, eu tenho recordações, lá no Capão Redondo, por exemplo, dela me levando na missa com ela nos domingos. Mas coisa de criança, de 6 anos, 7 anos, e não havia essa consciência de uma fé mais profunda. Porém, minha mãe, ela começa a ter uma experiência de Deus mais forte quando ela tem sintomas de depressão, essa angústia existencial. Então, ela vai para a igreja do Padre Marcelo Rossi. Não onde foi o santuário, o primeiro, aquele grandão, e hoje, né? Antes ainda, ele celebrava numa paróquia, lá na Diocese de Santo Amaro, bem menor, né? E é ali que ele começa a arrebanhar multidões, e aí minha mãe ia nas missas dele lá. E nisso, minha mãe é impactada e ela passa a participar da paróquia do bairro, onde havia também um padre bastante carismático, que chegou a ter programa na Rádio América, né, na época, um padre que assim, levou minha mãe a uma espiritualidade mais enraizada mesmo. Certo. E neste primeiro momento dela, vivendo agora na paróquia, ela vai recebendo formações, ela vai se aprofundando em seminário de vida no Espírito Santo, e se torna intercessora. Se torna ministra extraordinária da Sagrada Comunhão, e ela começa essa experiência. Essa experiência, ali em 97, 98, foi essa experiência que preparou a minha mãe para a morte do meu pai. Então eu vejo a mão de Deus agindo, preparando-a para essa experiência. Que esse que foi o lance, assim, porque a minha experiência com Deus, de impacto, de transformação, começa com a morte do meu pai. Então veio aí o Kairos, né? No momento da graça.
graças a Deus. Exatamente. Nesse momento difícil, né? Que você Sim. imagina como deve ter sido. Sim. Mas então, conta para nós como que foi nesse momento, se foi num grupo de oração, um retiro, ou se foi mesmo na perca do seu pai. Primeiro foi a experiência da perda do meu pai. Então, como eu estava no movimento punk, aquela loucura toda, eu arrumava muita confusão nas escolas que eu estudava. Então, sempre eu ia mudando de um lugar para outro, porque, enfim. E em uma das escolas onde eu estava estudando, aconteceu que eu arrumei uma baita confusão, meu pai teve que ir até a escola, e aí eu e meu pai tínhamos rusgas e estávamos distantes na nossa relação, a relação bem esfriada entre pai e filho dentro de casa, e aquilo gerou então esse afastamento, e num domingo para segunda-feira, tá, em 1998, meu pai vai ter um infarto fulminante. E esse infarto fulminante, ele morre nos meus braços. Nossa. Ele morre nos meus braços. E nisso que meu pai morre nos meus braços, eu começo a gritar: pai, acorda, fala comigo, me perdoa. E quando o corpo do meu pai foi sendo retirado do apartamento onde eu morava, eu entrei no quarto e peguei uma Bíblia que eu tinha ganhado na primeira comunhão. Uma Bíblia pastoral azulzinha, com a capa amarela, e eu comecei a folhear aquele negócio, comecei a gritar: Jesus, muda a minha vida, se você existe, me transforma. E foi a partir da morte do meu pai que as coisas começaram. Por quê? Após a morte do meu pai, eu me afundei mais no movimento punk, na loucura que eu vivia, durante ainda alguns meses, mas em alguns momentos minha mãe já começou a trazer gente da igreja, da paróquia, para ir até a minha casa para tentar me evangelizar. Sim. Então foi sendo um processo. E aí é que veio o meu batismo no Espírito Santo. Alguns meses depois, eu estava na rua com os outros punks e de repente chega um menininho baixinho, próximo de onde nós estávamos, num sábado à tarde. Aí ele falou assim: ô João Cláudio, tua mãe tá te chamando lá na igreja. Vem, que quebrou a corda de uma guitarra e ela disse que você sabe trocar. Mano, eu desci lá. Jogou você na fogueira. Jogou eu na fogueira. Eu tava com o cabelo vermelho, argola no meu nariz, cadeado no pescoço, naquele visual punk. Desci lá na igreja, alguns amigos foram comigo, ficaram do lado de fora. E quando eu entrei, eu cheguei no Ministério de Música, estava tendo um seminário de vida no Espírito, e falei o seguinte: cadê a corda para trocar dessa guitarra aí? Nessa história, eles olharam para o outro e falaram assim: não tem corda nenhuma para trocar, entendeu? Nossa. Minha mãe estava armando aquela situação para que eu fosse evangelizado, para que eu fosse alcançado por Deus. Aí o que aconteceu? Eles falaram assim: não tem corda não, mas você quer tocar com a gente? Você sabe tocar? Eu disse: sei. E nessa eu falei: eu vou dar o troco para minha mãe. Peguei a guitarra e comecei a aloprar tudo que estava ali. O que acontece? O padre Francisco Araújo, que estava na paróquia, que era esse padre que estava já dando uma força espiritual ali para minha mãe, o que acontece? Ele me acolhe. E nessa que ele me acolhe, eu sou impactado. Terminado aquele momento, foi muito rápido, né? Não fiquei ali até o final e tal daquele momento da tarde. O pessoal olhou para mim e disse assim: você não quer voltar amanhã, domingo? Porque amanhã de manhã vai ter o batismo no Espírito Santo. Aí eu fiquei mexido com aquilo e falei: beleza, eu vou. Chamei minha irmã também andava comigo no movimento punk, aquela coisa arada toda. Quando a gente chega no lugar, de manhã no domingo, o padre começa a pregar sobre o Espírito Santo. Aquela pregação sobre o Espírito Santo, e aquilo foi mexendo comigo, e eu pensando assim: caramba, cara, esse padre está meio louco aí, com algumas coisas que ele deve ter usado, porque ele, não é possível, ele falava com uma efusividade, assim, uma estética, né, cara, muito forte. Nisso daí, terminou o primeiro momento de pregação, ele falou: agora nós teremos um intervalo, porque depois vai ter oração com imposição de mãos, pedindo batismo no Espírito.
Cara, pensei, eu vou tomar café. E a paróquia do Sagrado Coração de Jesus tem uma escada que você desce para o salão. E lá era o café. O padre, então, dispensou todo o público que estava naquele evento. E quando eu ia sair, o padre falou assim, ô filho da divina, você não está aqui tocando com o pessoal? Eu disse, olha, não estou, mas sei lá. Ele falou assim para mim, então você vai ficar aqui em cima. Porque músicos e intercessores vão se preparar para a oração, diante do Santíssimo. Nessa, eu fiquei sentado no banco e o pessoal foi para a oração. Eu nunca tinha ouvido falar de oração em línguas, eu nunca tinha visto repouso, nada. Para mim era uma coisa muito distante. Nisso, desce do presbitério uma senhora intercessora. Ela chega próximo de mim, coloca a mão na minha cabeça, reza baixinho e revela várias coisas ocultas da minha vida. Aí eu pensei comigo assim, rapaz, essa mulher tem algum negócio esquisito dentro dela. Entendeu? Ela usou, né? Naquele momento era a palavra de ciência, ela estava revelando algo que me impactou muito e eu, naquele instante, comecei a ficar cabreiro com aquele negócio. O intervalo terminou, o pessoal subiu do salão para a igreja e começaram as orações com os intercessores lá na frente, perfilados, rezando, o povo orando em línguas, repouso no espírito, aquele fogaréu todo, e eu vendo aquele negócio assustado e a minha irmã dando risada. Pensando, né? Cara, que loucura, isso está acontecendo, que negócio de xalaiá é esse e tal, e aquele fogo caindo, e de repente, então, um rapaz diz assim para mim, vem cá receber oração que os músicos precisam. Eu falei, não, vou nada, aquela senhora está ali, mas eu não vou receber oração dela de jeito nenhum. Quando de repente, então, ele me puxa assim, e vai me levar para um intercessor, eu olho para frente, quem é que estava vindo? A senhora que rezou por mim. Ela era baixinha, meio assim, cheinha, com um jaleco escrito intercessão, ela parecia um botijãozinho de gás chegando. Eu pensei, o botijãozinho de gás, não, tira essa mulher daqui. Ela ficou de longe, fez o sinal para que eu fosse até ela, eu não fui. Disse, não vou. Ela só estendeu a mão assim, ó. Eu repousei no Espírito. E quando eu repousei no Espírito, as minhas pálpebras começaram a bater muito fortes. Eu comecei a chorar, porque eu vi as imagens das coisas erradas que eu fazia, as imagens do caixão do meu pai, e tudo aquilo, e eu caí no chão. Quando eu caí no chão, eu logo me levantei. Eu achei que alguma coisa esquisita tinha acontecido comigo. Quando eu levantei minha mão e comecei a orar em línguas. Eu comecei a orar em línguas, e quando eu comecei a orar em línguas, eu me recordo como se fosse hoje. Uma pessoa cai do meu lado e há uma manifestação demoníaca. Eu não contei isso em nenhum lugar que eu fui. Hein? Esse detalhe eu não costumo contar assim, não. Mas uma pessoa caiu e teve uma manifestação demoníaca nela. Ela se levantou, olhou para mim e disse assim, eu te odeio! E saiu correndo para a porta da igreja lá no fundo. Dali para frente, nunca mais eu saí da igreja. Foi sendo um processo de conversão. Mas na segunda-feira eu estava pregando na escola. Então eu comecei a pregar, não foram em grandes eventos, não foi nas TVs católicas, não foi fora do Brasil, não foi em outros estados do Brasil, não foi em outros grupos de oração, não foi nada, foi dentro da escola. E ali começou o meu ministério. Isso com 16, 17 anos? 16, 17 anos. Então ali foi quando eu começo a vivenciar o processo da pregação, do anúncio. Eu pregava na porta da escola, no intervalo da escola, dentro do busão, dos ônibus. Foi assim que eu comecei. E dentro da paróquia a gente funda então um grupo de jovens chamado Quero Renascer. E é a partir desse grupo de jovens que o ministério começa a dar mais frutos. E aí, alguém tinha conhecido o meu testemunho e tudo mais. Eu tinha feito um encontro de jovens chamado TLC, que, aliás, quem não sabe, a Renovação Carismática Católica no Brasil começa com os TLCs, certo? Com o Padre Haroldo Ram. Padre Haroldo. E eu fiz esse retiro
muito impactante. Desse retiro para frente eu corto todos os laços que eu ainda tinha, e aí eu começo o processo mais de aprofundar. Nisso eu já tinha terminado o ensino médio, e a história se desenrola aí. Mas começou assim, cara. Começou nesse impacto, desde a morte do meu pai até esse momento do batismo no Espírito, que foram 2 momentos cruciais assim do meu processo de conversão. Eu imagino mesmo. E qual recado você dê, assim, dois pontos de vista nessa primeira parte dessa conversa? A perda, o momento da perda que você passou, e com a graça de Deus te deu força, sabedoria para você e sua mãe também. Para quem está passando isso, qual o recado que você deixa? E também para quem está iniciando no ministério agora, discernindo como começar, até mesmo o estudo da palavra. Sim, são coisas distintas, né? A primeira coisa, assim, entender que o sofrimento é um instante na vida, uma experiência que a gente faz que pode nos levar para Deus. Então, se você sofre, se você passa por alguma dificuldade, saiba que esta dificuldade é um trampolim para o Senhor. Esse é o ponto inicial daqui da conversa, né? A própria Escritura trabalha essa ideia, da cruz para a ressurreição. Então, a cruz é um caminho. A cruz nunca vai ser o final de tudo. Ela sempre pode ser um caminho para te conduzir para Deus. Algumas pessoas diante da cruz não acabam indo para Deus, elas acabam se afundando mais em outras tentativas de busca de salvação. Uns vão para a droga, outros vão para o álcool, outros vão para uma vida de sexualidade desregrada, outros vão para, sei lá, N coisas. A cruz é o lugar da bifurcação. Então ela é uma oportunidade para você ir para Deus. Esse é um ponto aqui, entende? E num outro momento também é importante entender assim, passou pela cruz, saiba que o caminho de quem ressuscita com Cristo a partir da cruz é um caminho que é feito passo a passo, sem saltos, sem pressa. Entende? Esse ponto também é importante. Sim. Porque senão a pessoa ela passa pela cruz, vai para a vida com Deus e já acha que ela vai estar num patamar de vida com Deus extremo. Não, calma. É um caminho. A gente tem que ter a paciência de construir uma história com Deus. E aí eu falo, inclusive, para as pessoas que acompanham outras no processo de conversão. Nunca queira que quem fez o seu encontro com Jesus mediante a cruz, ou um momento de glória, como é um batismo no Espírito, né? Que já esteja num patamar de profundidade de relacionamento com Deus, que não é a hora ainda. Sim, até mesmo o ministério, servir, a pessoa começa no retiro, na segunda-feira já está servindo, já está trabalhando. É um caminho, né? Sim. Cada um faz uma história, uns são mais rápidos, outros não, mas ter paciência nesse processo. Então essa é a primeira coisa. Alicerce é muito importante. E vai criando, né? Vai criando esse alicerce que você está falando, as raízes e tal. Aí tem a outra questão, que é ligada a quem está começando no ministério. Quem está começando no ministério precisa entender que cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Uns têm uma história de conversão profunda e impactante, como foi o meu caso, outros não. Outros têm uma história mais paulatina, mais tranquila. E por que eu estou falando isso? Porque existe pregador que diz assim, eu não vou pregar, eu não sou igual o fulano que usou droga, o cara que matou, o cara que roubou, o cara que sequestrou. Parece que testemunho bom é só de quem vem desse fundo do poço para a fé. E não. Pelo contrário. Exato. Grandes testemunhos que já permaneceram aí 30, 20 anos na igreja sem esmorecer. Sim, e foram mais tranquilos nesse processo, né? Da vida velha para a vida nova. Essa passagem. Então, assim, saber que cada qual tem a sua história. E, dentro disso, saber que cada qual tem a sua característica de pregação. Uns vão pregar mais efusivos, outros mais tranquilos, outros vão mesclar, uns vão pregar de forma um pouco mais teórica, outros vão ser pessoas que vão trazer mais testemunhos práticos. Saber que cada qual tem um estilo próprio de pregação
que Deus é que vai direcionar. Entendeu? Isso é muito importante. Porque na ânsia de querer pregar, muitas vezes o pregador ele vai imitar outros pregadores. E eu imitei muitos pregadores. Vários pregadores eu imitei. Imitei muito o Juninho aqui da comunidade ID no começo. Ele já teve aqui também. Um maravilhoso. O Juninho é um irmão assim, de estar sentado à mesa com ele em muitos momentos da minha vida, né? Na minha própria casa. Então, ele foi uma das referências que eu tive assim, no começo do ministério. E outros, né? Outros que não são tão conhecidos, né? Mas que eu me inspirava e às vezes eu copiava. Num primeiro momento aquilo foi positivo, porque me deu um caminho de como fazer, né? Mas depois eu fui entendendo que o que Deus tinha para mim era único, que é algo que não é teu, que não é de ninguém, é algo que Deus deu para mim, né? E isso é bom, porque dá uma tranquilidade para a gente de saber quando a gente está fazendo o que Deus quer ou quando não. Então, quem está começando no ministério tem que entender isso. Você pode ter referencial, certo? Mas você precisa compreender que você não é o outro pregador. Uns são chamados a pregar para multidões, outros não, e está tudo bem. Uns são chamados a ter o conhecimento mais aprofundado sobre um tópico, outros talvez serem pregadores mais testemunhais, e está tudo bem. Cada qual deve entender o seu lugar e entender que quem prega para a multidão não é maior do que quem prega num grupo pequeno. Todos são iguais e têm a sua relevância, porque às vezes quem prega na multidão não vai acompanhar aquele que está participando num grupo menor, não vai chegar lá. Cada qual posicionado no seu lugar, na sua missão, vai fazer o reino de Deus acontecer. Então entenda isso, porque também muitas vezes a gente cai naquela ilusão de clichê de pregação. Eu formo pregadores há muitos anos, há mais de 20 anos. E o que acontece? A gente, na ânsia de querer fazer com que as pessoas assumam o ministério, a gente coloca sonhos para elas que não vão se realizar. Quantas vezes eu fiz isso? De dizer, Deus vai te levar para pregar para as nações. Vai nada. A uns Deus vai levar, a outros não. E está tudo bem. Quem prega fora do Brasil não é maior do que quem prega aqui dentro, cara. Esse é um ponto muito importante. Ou a gente fica, olha, Deus vai te colocar para pregar em estádios de futebol. Não, cara. Tem que tomar cuidado com falsas promessas. Falsas promessas. Essa profetada que a gente dá, que não é por má intenção, é por falta de discernimento, conhecimento e maturidade na caminhada com Cristo e da igreja, né? Então é isso. Então quem está começando o ministério, entenda, Deus vai te posicionar onde Ele quer que você se posicione, ponto. Como eu disse, e isso não faz um pregador maior do que o outro, são só lugares diferentes de missão. Isso eu entendo claramente hoje. Eu não tenho a ânsia que as pessoas preguem com o conhecimento que eu tenho, porque o caminho que Deus me fez fazer é um caminho que não é para todo mundo mesmo. Então, não posso querer colocar as pessoas na minha forma, entendeu? Como formador. Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante. Então, cada qual tem o seu modo especial, a sua graça especial para agir dentro do ministério, entendeu? Amém. Fica aí esse recado, esse conselho para você que está começando no ministério, não só de pregação, mas esse específico, né, de pregação. Sim. Que Deus possa se abençoar cada vez mais, né? E conta para nós como ficou de lá para cá, depois aí você começa a pregar nas escolas, fundou o grupo de oração e já começou... assim, eu sempre fui uma pessoa que tem uma tendência à análise mais profunda das coisas. Quando eu estava na música, no punk, eu gostava de estudar música, então eu estudei teoria musical, eu estudei isso, fiz curso disso, tive professor para me ensinar isso.
Quando eu, dentro disso, estava dentro do anarquismo, o que eu fazia? Eu pegava os livros de anarquistas, eu pegava textos anarquistas, eu queria conhecer mais daquilo. Então eu buscava bandas diferentes, eu sempre tive isso próprio, né? E tal. Quando eu entro na igreja, eu começo também a ficar nesse processo assim, mas por que isso? Qual é a razão dessa fala que eu estou ouvindo de um padre, de um pregador? Por que a igreja fala isso? Toda essa tentativa de fundamentar um pouco o que eu estava vivendo, entender melhor o que eu estava vivendo, me levou a começar a ler. Ler e tal, e buscar esse conhecimento mais aprofundado. Nisso, eu, saindo do ensino médio, prestei vestibular para a faculdade de Direito. E quando então eu faço a inscrição para iniciar o Direito, estou ali no início do Direito, eu fui para um encontro da comunidade ID aqui em São José dos Campos, bem próximo daqui, e tal, e naquele momento de fogo assim, Deus falou para mim, coloca teu rosto no chão. Eu deitei e eu senti Deus falando para mim, eu quero que você faça filosofia. E nessa, eu falei assim, mas eu vou sair do direito para filosofia, estava no início do ano ali. Deus falou, eu quero isso de você. E dentro disso, Deus me dava visões. Eu vestido de garçom, certo? Tenho isso anotado, dessa época. Servindo um alimento maravilhoso em várias mesas pelo Brasil e no mundo. Eu vou para a filosofia então daí. E aí, então na PUC de São Paulo, eu entro para a filosofia, termino a filosofia, 4 anos, lá o curso era de 4 anos, e nessa já evangelizando em vários lugares, porque dentro desse período eu dei testemunho no Dunga da Canção Nova, no PHN. E aí eu começo a ir para vários lugares do Brasil. Porque antigamente, né, numa era pré-internet tão forte, os grandes lugares que projetavam os pregadores eram os eventos da renovação propriamente. Se alguém pregasse ali, começava a ter uma vida missionária maior, né? E a Canção Nova. Então, quando eu pisei na Canção Nova, que tinham conhecido o meu testemunho, e que eu fui no PHN, eu comecei a pregar em vários lugares. E aí começou, porque lá a gente dava o telefone e tal, tinha toda essa história, né? Eu lembro. E assim foi. Eu devo muito ao Dunga, meu grande amigo Dunga, isso aí. Boa, né? Teve aqui já também, nossa. O cara é firmezão. Né? Quem vai estar aqui é o filho dele, o professor. Felipe, meu amigão, cara. Mês que vem. Ele é maravilhoso, cara. É perto de nós, quem tô ligado. Eu tive no podcast deles, né? Uhum. Eles são maravilhosos, né? São gente muito boa. E foi assim. Aí eu fiz a filosofia, terminei a filosofia, aquela ânsia de estudar mais, fiz mais 4 anos de faculdade, que foi teologia. Terminada a teologia, eu já engatei um mestrado na área bíblica, e daí a história, porque depois eu entro na faculdade como professor e fico, e aí a coisa anda. E aí depois vim terminar o meu doutorado na área bíblica, e hoje sou um pesquisador, professor na Faculdade de Teologia na PUC de São Paulo, há 10 anos já, dando aula para os futuros padres da Arquidiocese de São Paulo, Diocese de Campo Limpo, Diocese de Osasco, Diocese de Santo André, Diocese de Santos, Diocese de Registro, Diocese de São Miguel, e várias congregações e ordens religiosas. Por exemplo, os agostinianos estudam lá conosco, não é? Os barnabitas, vários estudam lá conosco, beneditinos também estudam onde conosco, várias congregações, enfim, comunidades de vida e aliança também, que tem seus alunos lá com a gente, cara, e daí vai, leigos, né, que também querem estudar teologia e tal. Há 10 anos que eu trabalho lá, dando aula de todas as disciplinas da área bíblica. Então, grego, hebraico, Antigo Testamento, história de Israel, tudo isso.
a essa década aí já. Que benção, né? E você falando assim, e como que eu, olhando tudo isso, essa devoção, essa sede, essa vontade de ler a palavra, estudar cada vez mais, como que começou e como, acho que deve ser particular de cada um, mas acho que o estudar é o principal, né, da palavra. Como ter essa sede pela palavra. Então é assim, né? A sede da palavra é a sede de Deus. Porque é mediante a palavra de Deus que a gente dialoga com Ele. E mais do que fala, ouve. Então é muito importante entendermos isso assim. É claro que dentro da nossa cultura brasileira, onde a média do povo brasileiro é que uma pessoa nem chega a ler um livro por ano, a nossa cultura de leitura, tristemente geral, ela é pouquíssima. A Bíblia é um livro. Então, se a gente não tem costume dessa leitura, percebe que a gente fica vivenciando uma experiência com Deus sem escutar a Deus. Porque eu escuto Deus preponderantemente na Escritura Sagrada. Esse é um ponto muito importante. Então, quando você tem sede de Deus, você vai buscar ouvir a Deus nesta fonte da revelação que é a Sagrada Escritura. Só que aí tem o impedimento cultural, o costume que a gente não tem de ler, e isso vai gerando uma barreira. Sobretudo também nós, que dentro da nossa tradição católica, por conta da própria reforma protestante, a partir de 1517, a gente foi vivenciando uma estrutura missionária e pastoral na igreja em 500 anos da reforma para cá, de que Bíblia era coisa para protestantes. Então, a forma, isso é teológico que eu estou dizendo, há razões e tudo, há estudos sobre isso. Nós fomos criando uma certa cultura de que a Bíblia era coisa para padres, ministros ordenados, né, da igreja, e que, portanto, a gente não podia ter contato com isso. Há um movimento posterior, no final do século XIX, início do século XX, que era um movimento bíblico dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, e depois o próprio Concílio Vaticano II, em 1962 até 1965, vai numa linha já crescente, ampliar essa ideia de que todos nós cristãos católicos devemos voltar às fontes, entre estas fontes, a Bíblia. Então é de 1965 para cá que mais fortemente a gente vai ter esse fomento de pastoral mesmo, né, para que as pessoas tenham maior contato com a Bíblia. E em pontificados mais recentes, né, a gente teve papas que falaram a respeito da premente necessidade de conhecimento bíblico. E não só isso, de que toda a espiritualidade cristã católica seja pautada nas Escrituras. Até espiritualidades como a espiritualidade mariana. Ainda essa semana, eu falava lá no meu canal do YouTube, numa live, sobre a questão da Mariologia, e peguei um documento de 1976, escrito pelo Papa Paulo VI, chamado Marialis Cultus. E em dado momento desse documento, olha que interessante, ele diz assim, que a espiritualidade mariana é, antes de tudo, uma espiritualidade bíblica. Porque toda ela deve estar pautada nas Escrituras, que é a fonte primeva, a gente diz assim, da revelação. Porque para nós católicos, a palavra de Deus também está presente dentro da sagrada tradição. Mas a fonte primeva, fundante, fundamental, fontal, vamos dizer dessa maneira, né, é a Escritura Sagrada. Porque os padres da igreja leram a Escritura, comentaram a Escritura, atualizaram aquilo que estava revelado na Escritura e desenvolveram a doutrina, né? Então isso é muito interessante. E daí que estava dizendo isso. Então a gente tem dentro da nossa tradição católica essa tônica, muitas vezes ainda arraigada de 5 séculos, de uma evangelização muito mais sacramental do que propriamente uma evangelização pautada dentro de um contato com a Escritura.
isso está um pouco na raiz. E é difícil desfazer isso. Sim. Tanto é que basta Precisamos mudar isso, né? Claro. Mudar, ter iniciativa, querer aprender. Exatamente. Isso é muito interessante, porque assim, a área bíblica é difícil de entrar, né? Ela não é fácil. Porque demanda muito conhecimento histórico também, conhecimento linguístico, conhecimento de línguas. Então, para formar alguém dentro da área bíblica, o custo é mais alto, porque você precisa do grego, você precisa do hebraico, para poder ler os textos nos originais. E aí, para você ter esse acesso, quanto tempo leva? Quanto investimento se faz? Entendeu? Então, nós temos dentro da igreja, por exemplo, locais de excelência que vão ensinar a exegese bíblica e que são realmente verdadeiros caminhos de cruz para quem entra. Porque é difícil, né? Não é fácil você se dedicar para o estudo, né? Sim, verdade. E para quem está começando a ler a Bíblia, muitos já ouvi dizer que o ideal seria começar pela primeira carta de João, outros falam que desde o Gênesis mesmo. Qual conselho você daria você que... Vamos lá. Eu vou falar o que eu acabei de falar ontem, lá na comunidade Colo de Deus. Um abraço aí, galera da Colo de Deus. Eu fiquei esses 2 dias dando formação interna lá para eles, né? Semana de aniversário deles, aliás. Foi aniversário deles lá, eu estava lá, foi bem legal a celebração ontem à noite lá. Mas qual que é o lance? Eu falei, antes de ontem à noite, foi quinto aniversário. Eu sei que está gravado, viu, galera? Então, nem sei quando vai ao ar, mas enfim. Quinta do dia em que eu estava lá. Hoje, a transmissão está inaugurando na quarta, né? Isso. Beleza. Mas o lance é o seguinte: não dá, cara, para entender o novo sem o antigo. O novo é a base principal daquilo que está dentro da Escritura para nós, é claro. Base porque é nisso que nós nos colocamos fincados. Porque é o Evangelho. Porém, para o entendimento profundo do Evangelho, é necessário o conhecimento do Antigo. Isso é até um pouco polêmico, porque dentro, sobretudo, da nossa espiritualidade mais carismática, o padre Jonas Abib, muito conhecido, escreveu um livro que era a Bíblia no Meu Dia a Dia, que é um livro maravilhoso, ótimo também para estudar a Bíblia. E ele dava uma sugestão que se começasse pela primeira carta de João. Eu acho interessante a proposta, mas como biblista, olhando depois de muitos anos de estudo, de pesquisa, ensinando isso academicamente, eu sempre oriento aos meus alunos que comecem a ler o Antigo Testamento, ainda que seja mais árduo, mais complexo em alguns casos, por ter uma linguagem, por ter um conteúdo um pouco mais distante do nosso cotidiano cristão, mas é muito importante. A gente só vai entender, por exemplo, coisas na Escritura que são faladas a respeito de Jesus, que são tão fulcrais para a fé, se a gente tiver a base do Antigo Testamento. Tem de eventos da história de Cristo Jesus, que estão nos Evangelhos, que só são iluminados, só vem à tona a lição que eles querem trazer, se você tiver conhecimento do Antigo Testamento. Então, é um caminho mais árduo, é um caminho mais difícil, mas eu oriento o Antigo Testamento. Começar por ali. Fazer todo o arco da história do povo da Bíblia. Saber as fases dessa história. Saber os temas, os assuntos, as ideias principais de cada período. Para que quando chegar no Novo Testamento, tudo aquilo seja um coroamento. Percebe? Então esse é o ponto. Eu sempre indico, comece pelo Antigo Testamento. Certo? Então eu sou um pouco polêmico nisso. Eu falo isso por quê? Porque eu sei que vai ter gente que vai comentar quando assistir essa parte. Mas o padre Jonas falou, eu estou já acostumado com isso.
e tal, mas é assim. Agora, do ponto de vista oficial, a igreja tem um documento que diga, comece por aqui? Não tem. Não existe. Não existe. Aí eu sempre brinco assim, bom, se a igreja organizou de capa a capa, começando pelo Gênesis, terminando em Apocalipse, e comecem pelo começo. Comece pelo começo. Esse é o ponto, entendeu? E a gente olhando assim, nesse bate-papo, essa conversa, lá atrás, você olhar quando você iniciou na faculdade, quando você começou mesmo no grupo de oração, você imaginaria onde Deus seria te levar, onde você está hoje, dando aula, sendo professor na faculdade, levou a grandes lugares, entrevistas em grandes redes de televisão? Cara, eu não imaginava tudo isso, não. E você se arrepende? De jeito nenhum, pelo contrário. Nossa, primeiro assim, eu tinha noção do que Deus queria fazer comigo pelas orações, escutas que eu fazia, coisas que eu escrevia do que Deus me dizia. Deus falava ele me mostrou várias vezes aviões, o mapa de países, e tudo isso. Então, assim, isso já estava ali dentro de mim como algo que um dia iria se concretizar. Agora, chegar a me tornar um professor, formar padres. Então, por exemplo, hoje eu sou professor de um curso de padres. Inclusive aqui perto, na Deoniana de Taubaté, na faculdade lá. Uhum. Dou aula para padres formadores de seminário e de congregações. Então, assim, nossa, para mim é uma honra nesse sentido de poder servir a igreja nisso, de formar padres, formar quem forma o povo de Deus nas paróquias. Então, não me orgulho no sentido negativo disso, mas no sentido positivo, de dizer, puxa, que legal, que bom poder contribuir, ajudar a construir a igreja, mais do que dentro de um movimento eclesial, né? Que eu sou membro da Renovação Carismática Católica e tudo, mas eu sempre digo o seguinte, eu sou católico antes de qualquer movimento. Sim. Por isso, hoje, na minha vida de apostolado, eu sirvo as dioceses, os bispos, os padres. Não só o movimento. Não só o movimento. Muitas das missões que eu faço são para fora do movimento. Eu não sou muito midiático de ficar mostrando sempre as coisas que eu estou fazendo e tal. Devia fazer mais, as pessoas me cobram disso, mas daqui a poucos dias, por exemplo, eu vou dar a formação bíblica de uma diocese inteira no interior de São Paulo, em Lins, por exemplo, onde lá estarão pessoas de todos os movimentos e pastorais, padres, seminaristas, o próprio bispo que senta para ouvir. Então, são experiências de serviço à igreja, né? Eu amo o movimento da renovação, amo a experiência carismática das novas comunidades, como eu falei, estava aí formando agora a Colo, e formei já outras várias, continuo formando várias novas comunidades pelo Brasil afora, pelo mundo afora, mas sirvo a igreja, entendeu? Mais do que na sua linha carismática, digamos assim. Sim. Mas você ainda está ligado a algum grupo de oração? Sim. Na minha paróquia é o Grupo Caris, que acontece às terças-feiras. Né? Quando eu não estou dando aula nos semestres, às terças à noite, então eu tenho maior possibilidade de estar mais presente. Né? Mas dentro da RCC, da Arquidiocese de São Paulo, eu sou coordenador do Ministério de Pregação atual. Coordenei anos atrás, aí agora voltei, né, à coordenação. E você, essa vida longa de missionário, de pregador, colocar assim, 2 pontos de vista, assim, qual a maior dificuldade que você passou nas missões, no trajeto, ou até mesmo lá no local em si, e as alegrias, né? Vamos colocar assim. Ixi, já passei por muitas nessa vida, viu, meu irmão? Eu imagino. Desde do começo, que eu comecei a pregar muito cedo, né? Como eu falei, primeiro na escola, depois no meu grupo de jovens, depois nos outros grupos ao redor, e comecei. Nossa, eu já passei por tantas, cara. Entre elas, de dificuldade, assim, por exemplo, de estourar o motor do carro no meio da estrada. Né? Que é uma coisa que as pessoas não têm noção. Né? Do quanto
missionário passa por situações difíceis no fazer a missão. Então, por exemplo, eu estava indo para ficar uma semana em missão em Mococa, há muitos anos atrás. Isso tem mais de 20 anos, certamente. E aí eu fui, peguei o carro, coloquei na estrada. Quando eu entro na estrada e tudo mais, eu começo a ouvir um barulho parecendo um helicóptero. O motor do carro acabou totalmente assim. E aí que vem o detalhe, que é inclusive um tema muito interessante. Eu não recebi um centavo para ajudar a retificar, refazer todo o motor do carro. São coisas que são importantes serem ditas, inclusive. Sim, com certeza. Porque às vezes a pessoa acha assim, você é pregador, é missionário, sei lá o quê, não pode ter ajuda nenhuma. Isso não é bíblico. Isso é uma visão errada. Porque em situações como essa, por exemplo, o que eu ia fazer? E aí eu tive que pagar e fiquei pagando meses e meses e meses e meses e meses. Muitas vezes do local que você vai pregar longe, muitas vezes acaba pagando para poder ir pregar. Exatamente. E o que não é correto fazer. Porque biblicamente não é isso que é posto. Isso é muito interessante. Tanto Jesus quanto Paulo colocam que é necessário que aquele que está no processo da missão, ele possa ter o seu sustento a partir da missão. Inclusive é um assunto que daqui a pouquinho, saindo daqui, eu vou falar um pouco lá na formação que eu estou indo dar agora. É interessante essa parte que nós trabalhamos muito essa questão de missionário, tanto para ir quanto para vir, para ter a nossa comunidade. Mas existe alguma parte bíblica que você lembra, algo assim para a gente estar estudando depois sobre isso? Parte? 1 Coríntios capítulo 9. A partir do versículo 1 até o versículo 27, Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios 9, de 1 a 27. Ali acontece o quê? Primeiro, está dentro de um contexto. Capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10 é um dos 4 blocos da carta de Paulo aos Coríntios. O que ele está trabalhando ali? No 8, 9 e 10. O tema de se pode comer carnes que são dedicadas aos ídolos pagãos na cidade de Corinto. Tá? E quando ele faz a argumentação sobre se pode ou não, ele vai falar a respeito de um princípio, que é o seguinte: se for escandalizar o irmão fraco na fé, abra mão do seu direito de comer a carne. Beleza? Essa é a ideia. Certo. Aí então, no capítulo 9, ele começa a falar o seguinte: olha, assim como eu, quando eu estive entre vocês, eu abri mão do meu direito de receber ajuda financeira, econômica, para que isso não fosse um motivo de escândalo entre as pessoas da comunidade de Corinto. Por quê? Porque alguns da comunidade de Corinto achavam que Paulo pregava por dinheiro. Então, quando ele esteve lá, ele fez o quê? Eu vou trabalhar para não receber um centavo de ninguém de vocês. Então, ele fala isso, porém, do versículo 1 até o versículo 14 da primeira carta, lá no capítulo 9, ele faz toda a argumentação e diz que sim, é lícito quem está na missão poder fazer da missão aquilo que é o seu próprio sustento. É muito interessante. Então ele vai usar vários argumentos, tanto argumentos do senso comum, que são argumentos que partem, por exemplo, de um bom senso, certo? Por exemplo, ali ele vai falar assim, quem pastoreia um rebanho não pode tomar o leite do rebanho? Não pode comer a carne do animal que ele mesmo cuidou? Olha que imagem ele usa. E aí ele usa uma outra. Aquele que planta, aquele que vai fazer todo o processo de plantação, ele não pode comer do fruto que ele mesmo plantou?
Aí em dado momento ele diz assim: e eu, que semeei frutos espirituais, que são maiores do que qualquer alimento, do que qualquer comida ou bebida, também tenho direito, portanto, de colher entre vocês esses frutos em ajuda. É muito interessante. Sim, é pouco falado. É pouco falado, porque não se lê a Bíblia direito. Aí ele vai dizer: porém, eu abri mão para não escandalizar as pessoas que acham que eu vivo pela ajuda que eu vou receber. Aí é interessante. Paulo, ele vai receber ajuda, e inclusive ele fala sobre isso na carta aos Filipenses. Ele diz: olha, eu não tive basicamente medo nenhum de receber a ajuda de vocês, filipenses. Vocês me acudiram num dos piores momentos da minha vida, que foi quando eu estava preso. Mandaram pessoas para ficar comigo aqui. Então, Paulo, ele tem essa noção, né? E ele, inclusive, cita o Antigo Testamento, que, falando sobre os sacerdotes têm o direito a comer parte daquilo que é oferecido no altar do templo. Eles podem receber as ajudas. Agora, o que Paulo fala como princípio que é interessante, que ele cita inclusive Jesus, que Jesus diz o seguinte: olha, receberam de graça, dão de graça. O que Jesus está falando? Não ponham preço na pregação. Só que Jesus vai dizer assim: comam do que te derem, beba do que te derem. No sentido de, você não põe um preço, mas os irmãos ajudam. Os irmãos sustentam. E é nessa dinâmica que a Bíblia vai dizer: todo operário é digno do seu salário. Tanto é assim que a igreja se organizou de uma forma em que seus ministros ordenados, bispos, recebem salário. Padres recebem salário. Entende o que eu estou dizendo? Sim. E é lícito também que missionários possam ter esse sustento a fim de se dedicarem à obra. E é nesse sentido que, nesta argumentação, Paulo vai dizer: por que eu prego? Capítulo 9, lá na frente no versículo 16, ele vai dizer: porque é uma necessidade que se me impõe, ai de mim se eu não pregar o evangelho. O que ele está falando? Eu prego não é pelo fruto que eu colho financeiro do ato da missão. Eu faço porque é uma necessidade que se me impõe. E, portanto, eu não prego pelo dinheiro que vou receber. Eu prego por causa do Cristo que me impôs isso. É isso que significa o ai de mim se eu não evangelizar. Está dentro desse contexto. Porque depois ele vai começar a dizer: eu abro mão dos direitos que eu tenho de ser ajudado por vocês para pregar o evangelho para vocês, porque pregar o evangelho vem primeiro do que qualquer ganho. Essa é a ideia. Porém, ele diz lá: ajudem. Sim. Ajudem. Interessante, né? Obrigado por esclarecermos isso, porque fica muito essa dúvida muitas das vezes, né? Quando vai trazer um pregador, um missionário, quando vai enviar, porque muitos acham caro isso, aquilo, só que tem o gasto, querendo ou não. Tem, claro. E assim, eu sou totalmente aberto e a favor de que pessoas possam viver da missão. Não é o meu caso. Eu trabalho. Embora trabalhe numa instituição da igreja, que é a universidade, embora eu trabalhe na minha empresa, que é o Instituto Propagador da Palavra, certo? Então, nunca vivi assim, do dinheiro da minha ida. Certo. Eu vou pregar em tal lugar e isso aqui vai compor meu salário para o sustento da minha família. Nunca vivi assim. Não sou contra pessoas que vivem assim. O único ponto de discernimento que eu coloco em relação a isso é: todos aqueles que forem viver disso, que se coloquem primeiramente num processo de comunhão, de obediência com alguém que o envia. Então, quem é que envia essa pessoa que está dizendo que está vivendo de missão? É o pároco dela, se ela não for de Nova Comunidade? É o bispo dela? É o movimento dela? É uma nova comunidade? Quem está
por trás respaldo, né? Para respaldar. Uhum. Primeiro ponto. Segundo ponto, se prepare, estude. Pode ser uma faculdade, pode ser uma psicologia, pode ser uma teologia, pode ser uma filosofia, pode ser algum outro curso. Estude para que você faça o seu trabalho de maneira honrada, boa, fundamentada, madura, entregando aos irmãos o seu melhor. Não seja aquele que assim, estou vendo de missão, então de segunda a sexta, quando não tem retiro, não tem pregação, eu vou ficar aqui de perna pro ar, de boa, sem fazer nada. Não, se prepare. Faça o melhor, sempre em comunhão, reportando a alguém o quanto você ganha, para que essas pessoas entendam, né? Que o seu trabalho é sério e que você faz isso para que o reino de Deus aconteça e para a maior glória de Deus. Amém. Igual você falou, para a glória de Deus, né? Louvado seja Deus. E qual a maior dificuldade você passou assim, em questão de hierarquia, suas primeiras pregações, onde você foi pregar e você tinha lá bispo ou padre meio sentado ali te assistindo, isso. E você falou, nossa... Então, é assim, o padre da minha paróquia de origem, né, primeiro o padre Francisco Araújo, que é o que eu falei lá daquela experiência, e depois, não é, o padre Carlos Lozada. O padre Carlos Lozada era o pároco, o padre Francisco era o vigário. Né? Certo. Então, nunca tive problema com eles, porque foram padres carismáticos. Né? Padres que incentivavam muito o nosso grupo de oração jovem da época, ao exercício dos carismas e tudo isso. Então, era uma experiência fantástica, né? E tudo mais. Num primeiro momento em que eu comecei a sair de missão, que eu pregava igual maluco, cara. Tem gente que me conheceu dessa época, né, há 25, 26 anos atrás. Eu pregava parecendo um leão dentro de uma jaula. Gritando e tal, aquela loucura. E pulava, até por conta das minhas referências, né? Sim. Estéticas de pregação. Cara, eu fui pregar numa paróquia que era um grupo lotado, assim. Foi logo nesse começo inclusive de um grande amigo meu, que depois virou fundador de uma nova comunidade. Ele coordenava esse grupo, desse grupo que nasceu a nova comunidade dele, que é a comunidade Rua Adonai, que é a comunidade do Juan Anderson. Sei, Juan Anderson. Chama ele para vir aqui. Vou tentar ele é gente boa demais, cara. E aí, tinha um padre lá na paróquia dele na época, eu não vou falar o nome não, que ele ainda está vivo, que me viu pregar ali, ele falou assim, tira esse moleque daí! E tal. E começou a gritar e foi para cima do pessoal, dando porrada. Inclusive, sério, cara? O apelido dele na época era o nome dele, Porrada. Entendeu? Fechou o tempo, então. Fechou o tempo na pancada mesmo. E foi um desespero, assim. E eu entendo ele hoje. Porque ele não foi me bater, tá? Ele foi bater no pessoal que estava na organização do grupo. Nossa, você falou da maior dificuldade. Estou falando aqui, já faz mais de 20 e poucos anos. E aí, assim, cara, ele me proibiu de pregar na paróquia dele durante um tempo. Aí, eu fui demonstrando pelo meu caminho de vida e estudo que, cara, eu fui amadurecendo. Entendeu? Hoje, relação normal, 100% boa. Entendeu? Dou aula para os seminaristas da diocese, lá na faculdade. Então, assim, mas tive essa experiência de ser cerceado. Por quê? Porque eu achava que eu estava certo em tudo que eu estava fazendo. E não é assim. E pessoas mais maduras na fé, ainda que nem sejam carismáticas, e não tem problema não ser carismático, no sentido do que a gente está falando de carismático aqui. Que a igreja inteira é carismática, certo? Se as pessoas, às vezes, num outro momento da vida de maturidade da fé dela, elas estão vendo que a gente está fazendo coisa que não está muito encaixada, entendeu? E hoje não. Hoje eu tenho convite de bispos para dormir na casa dos bispos, para ficar uma semana na casa do bispo, evangelizando com o bispo. Entendeu? É que eu não fico postando esse tipo de coisa, mas tenho essas experiências hoje.
de viver essa missão mais madura. Sim. Mas eu já tive, assim, dificuldades nesse sentido há muitos anos atrás. Sim, até porque onde você vai não é só o movimento, né, da inovação. Hoje não. Naquele primeiro momento era mais, né? E tal. E assim, só que a gente vai amadurecendo. Por isso que também eu não condeno pregador nenhum. Parece um pregador doidão aí num lugar. Eu digo, também já fui assim. Agora, esse doidão, ele tem que ter humildade para entender o seu momento, entender que precisa crescer. Entendeu a ideia? Entendi. Esse é o ponto. Então, fulano de tal tá pregando, jogando coisa para cima, batendo nas coisas, que tem muitas essas coisas. Eu digo, tá tudo certo, cara. É nóis, irmão. Quer formação? Vamos junto. Tá humilde para aprender? Tô. Você tá no caminho certo. E aí Deus vai lapidando, cara. Amém. Louvado seja Deus. E uma perguntinha que o Marcos Paulo tinha feito qual a importância da família no seu ministério, né? Um pouco de família, a gente já está encerrando. Total. A minha esposa, ela é de grupo de oração há muito mais tempo do que eu. Ela começou criança dentro do grupo de oração e dentro da igreja, da caminhada. Eu estou aqui agora porque ela me dá esse respaldo de estar aqui. Então eu nunca tive dentro de todo o meu casamento há 10 anos qualquer tipo de cerceamento. Tipo, não vai, não pode, de briga. Não, porque ela é uma mulher de Deus e entende a missão. Mesmo depois que veio minha filha, foi durante a pandemia ali, as missões diminuíram, era mais online. Nunca houve da minha esposa qualquer tipo de proibição ou algo nesse sentido. Represália, né? Não. Então, graças a Deus, por exemplo, eu fiquei fora, hoje a gente está gravando no sábado, eu fiquei fora sexta, quinta e quarta noite para ir lá para o Paraná, entendeu? Faltei nas aulas na universidade e tal, para repor depois, e tudo, mas isso, claro, é uma cruz que a gente tem quanto missionário leigo, né? Que tem uma dimensão missionária na vivência, mas não é dentro da minha casa, graças a Deus, eu nunca tive nada que me impediu de pregar. E isso eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho. Agora, depois do infarto que eu passei, ela já está falando, cuidado com esse ritmo também. É um ponto de discernimento. Entende? E isso é para mim uma graça de Deus. Sim. Quer falar um pouco sobre esse testemunho? Do infarto? Isso. Pois não cara. Porque do tempo, mas... Há 1 mês e 2 dias atrás eu estava infartando, da data de hoje aqui. E foi um infarto que começou a acontecer no domingo da Páscoa e que trouxe para mim uma experiência de Deus muito profunda. Eu estive na beira, na fronteira entre a vida e a morte, real e concreto. Isso não é nada de... Estou assim, floreando, poetizando, viajando na história, é o fato. Os médicos, no laudo, dizem 2 artérias do meu coração estavam fechadas, entupidas, por coágulos. Por coágulo, não por gordura. E parte do meu coração morreu dentro desse processo. O milagre são 2. Primeiro, que de acordo com um desses que me atendeu no hospital, uma pessoa em infarto, na média, dura 6 horas. Eu passei mais de 24 horas nesse processo. Isso talvez foi também o que fez com que, antes de eu ir para o hospital, aquela artéria entupisse mais e matasse aquela parte do meu coração. O segundo milagre, para mim, dentro disso, é que, embora uma parte do meu coração esteja morta, o bombeamento está 100% ocorrendo, normal. E isso, para mim, é um testemunho muito grande. Quando eu chego no hospital, que eu sou atendido, eles logo me colocam numa cadeira de rodas, depois numa maca, raspam partes do meu corpo para fazer o procedimento do cateterismo.
naquela hora que foi me tirando tudo, toda a roupa, relógio, óculos, tudo, eu pensei só em me entregar totalmente a Deus, sem medo da morte. E a passagem que me vinha naquela hora, e eu não estou aqui fazendo invenções, criando uma narrativa fantasiosa, era a passagem de Paulo: morrer para mim é lucro. Porque tudo o que eu fiz a partir do meu encontro com Jesus foi estudar a Bíblia e pregar o Evangelho, ensinar as pessoas a palavra de Deus. E isso não significa que é porque eu fiz isso que a salvação vai me ser dada, porque a salvação é graça de Deus. Mas é só a tranquilidade e a esperança de alguém que só viveu para Deus. Com todas as minhas limitações, meus erros e meus pecados, mas eu só vivi para Deus. E ali, quando eu estava vendo meu coração na tela, que eu não tomei a anestesia geral, porque eu tinha me alimentado há pouco tempo atrás, eu vendo meu coração ali, o catéter passando e eles tentando tirar o coágulo para tirar ali a coisa, eu rezei sucessivas Ave-Marias, agora e na hora da minha morte, amém. Se ali eu morresse, olhando para trás, o que eu fiz? Pregar o Evangelho. Bateu o bom combate, né? Só isso. Nos primeiros dias na UTI, que eu fiquei 7 para 8 dias, que eu não podia nem me levantar, que meu coração em total repouso batia em 130 batimentos por hora, taquicardia, e que eu podia morrer, porque os remédios ainda não tinham feito efeito. Então, vários remédios que a gente toma no processo desse. Em uma das noites, eu chorei bastante. Chorei bastante por quê? Por causa da minha filha e por causa da minha esposa. Que são, para mim, a minha missão primeira, meu tudo. Quando eu falo meu tudo, é uma expressão, porque meu tudo é Cristo. Sim. Por Cristo eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. E para defender a vida da minha família, eu faço qualquer coisa também. Entendeu? Então, ali eu chorei. Só pensando em que minha filha ia crescer sem pai. Só que também imaginando ela me assistindo, pregando a palavra de Deus. Porque isso agora está na internet e já era. Então, morrer para quem está em Cristo é lucro de verdade. E eu estou falando para você, não é palavrinha não. É realidade. Morrer para quem está em Cristo é lucro. É lucro. É lucro. Porque você vai ter um encontro mais maravilhoso da sua história, da sua existência inteira. Então, se eu pregava, agora eu vou pregar mais. Se eu ensinava a palavra de Deus, eu vou ensinar mais. E muitas palavras de ciência e profecias dos irmãos que rezaram por mim deram conta de mostrar essa vontade de Deus para a minha vida. Então, quando a gente passa até essa experiência de chegar no limite entre a vida e a morte, a gente vê que realmente tudo que a gente vai levar é só o rastro e o legado do quanto de palavra de Deus e reino de Deus você semeou. Porque não vai levar nada. Roupa nenhuma, dinheiro nenhum, nada. E pegou de surpresa. Absolutamente nada. Pegou de surpresa, ninguém esperava. A gente já estava se falando e quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito surpreso. E realmente é um milagre mesmo. Deus é bom, todo o tempo. Filho, muito obrigado, viu? Valeu, mano. Obrigado, Deus abençoe. Por esse bate-papo, por essa conversa, foi uma benção mesmo. Tenho certeza que Deus agiu muito nessa conversa, esse bate-papo, seus ensinamentos. Espero que possamos combinar uma nova data, se Deus quiser, formações vai também. Ser uma honra. Tamo junto. Estreitar aí as relações aí. Com certeza, meu irmão. Deus abençoe. Tamo junto. Obrigado, viu? Quero deixar aqui uma lembrancinha do Kairos. Maravilha. Obrigado. Valeu. Você lembrar de nós lá. Vou lembrar, com certeza. Deus Obrigado. Abençoe. Sim, quero agradecer aos patrocinadores, a Lari Personalizados, que tem nos abençoado com estampas de canecas, estampas de camisetas, tem tudo lá. Você pode procurar no Instagram, Lari Personalizados.
E agradecer também a comunidade Ezequiel, que nos doou também o bolo para a gente estar partilhando ali depois, o café. Deus abençoe. Deus abençoe seu sim, que ficou conosco até o final. Logo mais soltaremos os cortes também, que você possa aí, estar ligado nas nossas redes sociais, kairos.podcast. E quer mandar um abraço para alguém? Quer falar algum Eu quero evento, louvar a Deus, quero louvar a sociais? Deus por estar aqui. Obrigado pelo convite, é uma honra. Obrigado mesmo. E deixar aí as redes sociais, né? No Instagram, João Cláudio Rufino, e no YouTube também, João Cláudio Rufino. Tamo junto. Amém. Deus abençoe. Valeu, irmão. Muito obrigado. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau. Até mais. Um abraço. Amém.